Olá, meus queridos e minhas queridas. Então, vamos falar um pouquinho sobre substantivo, tá? Eu gostaria de falar sobre uma particularidade do substantivo hoje, que são substantivos terminados com S ou com Z, com som de Z, tá? Então, esa ou esa. Mas eu gostaria de só adiantar, aliás, relembrar, melhor dizendo, sobre a definição do substantivo. Então, substantivos são palavras que nomeiam, são palavras que dão nome para coisas, para pessoas, para lugares, para sentimentos. Então, essa é a definição de substantivo, são palavras que nomeiam, tá bom? Então, vamos em frente. Então, eu tenho aqui substantivos, e aí eu escrevo com esa, com S ou esa com Z. Como será que termina? Fica aí a dúvida, mas nós vamos sanar essa dúvida. Bom, eu tenho aqui, para começar, princesa, a palavra escrita com S, com som de Z, princesa com S, e tenho aqui franqueza, que é um substantivo escrito com Z. E princesa também um substantivo escrito com S, só que com S. Perfeito. Vamos procurar aqui no dicionário. Então, eu fui atrás do significado e eu tenho aqui os substantivos, os dois substantivos. Franqueza primeiro, substantivo feminino, qualidade de quem é franco. Então, é o nome da qualidade, o nome da característica, o nome do adjetivo. Então, eu chamo de substantivo. Mas é a qualidade de quem é franco. Franco é a qualidade. Franqueza, substantivo. Tenho também o substantivo princesa, tá? Só voltando aqui para terminar de ler o significado. Qualidade de quem é franco, sincero e leal. Princesa, filha de rei ou de rainha. Esposa de príncipe, mulher que é soberana de um reinado. Título que se dá à moça que se classifica entre as primeiras em certos concursos. Então, ela é a princesa, tá? Então, terminando aqui, falando sobre esses significados, então vamos ler um poema agora. Então, eu tenho aqui um poema, Cena de Campo, onde nós vamos ver algumas palavras que aparecem, alguns substantivos, tá? Que tem som de Z, né? Então, vamos observar se essas palavras aparecem com Z ou com S. Um manso burrinho, de pelo marrom, zurrava baixinho, fazendo ronron. Azul borboleta, querendo brincar, nos olhos do amigo se pôs a mirar. Dizei-me, espelhinho, com toda franqueza, quem é nesse mundo que tem mais beleza? Sois vós, minha alteza, com toda certeza. Então, esse poema é de Ieda Dias, Canções da Menina Descalça, Belo Horizonte, 1993. Nesse poeminha aqui aparecem algumas palavras, substantivos, e nós vamos dar uma olhadinha se eles terminam com Z ou com S. Então, eu tenho aqui, franqueza, eu tenho aqui beleza, tenho aqui também alteza e certeza. Essas palavras foram escritas com Z, por que será? Então, vai aparecer agora, em seguida, no próximo slide, umas palavras que, no caso, eu usei como um ditado, mas eu já selecionei essas palavras para mostrar aqui na apresentação, tá? Você pode anotar aí no seu material de estudo. E essas palavras, elas estão escritas, algumas delas foram tiradas desse texto, algumas apenas, tá? Outras, né, que podem ser feitas como um ditado, elas aparecem a mais. Então, vou mostrar aqui. Então, verificando a hipótese de escrita dessas palavras, ou seja, como será que eu poderia escrever? Franqueza com Z, beleza com Z, frieza com Z, esperteza, magreza, todas com Z, lindeza, pobreza, tristeza, pureza e princesa, todas elas têm som de Z. Aí eu pergunto, todas terminam da mesma forma, de forma igual? Dando uma olhada aí, todas elas aqui, vamos observar. Uma delas não, princesa, foi escrita com S, as outras com Z. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos ponderar. Então, eu gostaria que você relacionasse essas palavras aqui desse ditado, entre aspas, que você vai registrar aí do seu material,
eu gostaria que você relacionasse com adjetivos. Com o adjetivo franco, quem? Franco vem de franqueza. Belo, ó, eu vou relacionar com beleza. Frio, eu relaciono com frieza. Esperto, com esperteza. Magro, magreza. Lindo, lindeza. Pobre, relaciono com pobreza. Triste, tristeza. Puro, pureza. E princesa, relaciona com que adjetivo? Não dá pra associar, tá? Não dá pra relacionar. Então, todas essas outras, aqui, ó, eu relaciono com adjetivos. Já princesa eu não relaciono, porque é só um substantivo. Não tem um adjetivo. Ela não veio, inclusive, de um adjetivo. Então, pense um pouquinho nisso, tá? Então, vamos seguir aqui em frente. Agora, eu tenho aqui substantivos. Então, use os nomes substantivos do ditado para completar as frases. Então, eu tenho aqui adjetivos, certo? Eu tenho aqui adjetivos, e aí você vai relacionar a substantivos. Então, vamos escrever o substantivo na frente do adjetivo. Então, você pode fazer aí, você dá um pause no vídeo e escreva. E aí, agora eu vou falar a resposta, tá? Franco, franqueza. Belo, beleza. Frio, frieza. Esperto, esperteza. Magro, magreza. Lindo, lindeza. Pobre, pobreza. Triste, tristeza. Puro, pureza. E eu escrevo com S ou com Z essas palavras? Você escreveu com S ou com Z? Muito bem, vamos seguir em frente, porque a gente vai falar já sobre isso. Primeiro eu quero fazer umas observações, umas perguntas aqui para reflexão. Essas palavras indicam ação? Essas daqui, ó. Não, certo? Não indica. Essas daqui indicam o quê? Qualidade. Características ou nomes? Características, não são nomes. Poderiam ser nomes, tá? Por exemplo, franqueza é o nome da qualidade. Aí você classificaria como substantivo, tá bom? E assim sucessivamente. Qual o papel delas no interior de um texto? Então, elas dão a qualidade, tá? A qualidade do personagem, ou de repente de um objeto, tá? Pode ser um objeto belo, tá? De extrema beleza. Aí seria o nome da característica, tá? De belo. As palavras franqueza, beleza e frieza indicam características, ações ou nomes? Presta atenção, franqueza, beleza, frieza. São nomes ou são características? São nomes, certo? São nomes das características. São adjetivos, verbos ou substantivos? Estou falando de franqueza, beleza ou frieza. Então, são nomes, certo? Nomes. Agora, eu gostaria que você elaborasse uma explicação aí no seu material de estudo a respeito do que você prestou atenção, do que você reparou nisso. E aí, passando para o próximo slide, eu vou te dar a conclusão. Eu vou dizer para você por que nós escrevemos algumas palavras com Z e por que nós escrevemos algumas palavras com S, todas elas com som de Z. Tá? Então, vamos lá. Agora, concluindo, tá, a explicação sobre o uso do ESA. Quando for escrever nomes que derivam de uma característica, devemos usar o final ESA com Z. Exemplo, franqueza, beleza, esperteza, delicadeza e frieza. Lembra que todas essas palavras aqui, elas derivam, tá, de um adjetivo. Tá? Então, franqueza deriva de franco, beleza, de belo, esperteza, de esperto, delicadeza, de delicado, frieza, de frio. Todas elas derivam de um adjetivo. Então, portanto, eu escrevo com Z no final, se derivam de um adjetivo. Quando for escrever, agora voltando aqui, né? O uso do ESA com S. Quando for escrever o feminino de títulos de nobreza ou de local de origem, nós usamos o final ESA com S. Exemplos: princesa, duquesa, japonesa, inglesa e holandesa.
Vamos voltar um pouquinho, só para você lembrar do que eu mostrei lá no começo dos slides? Lembra aqui, ó, princesa eu escrevi com S e franqueza eu escrevi com Z. Então, agora retomando a explicação. Por que eu escrevi princesa com S e não com Z? Porque a palavra princesa deriva de um título, tá? Então, princesa, holandesa, também poderia ser uma origem que é holandesa, a origem de um país. Já franqueza deriva de um adjetivo, como eu expliquei ali no finalzinho. Então, eu escrevo com Z, sempre que derivar de um adjetivo. Essa palavra o substantivo derivar de um adjetivo. E aqui, como essa palavra princesa, que é um substantivo também, derivou de um título, então eu vou escrever com S, ok? Então tá aí a nossa explicação sobre substantivos terminados com ESA escrito com S ou ESA escritos com Z. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Então beijos, até o próximo vídeo.